Oi gente, tudo bem? Eu sou o Lazossa. No vídeo de hoje eu vou contar toda a minha experiência, tudo que eu achei de Carros 2, que eu assisti ele pela primeira vez. Eu sei que eu tô meio atrasada aí no lançamento do filme, mas eu acho que ainda assim você vai se divertir aqui nesse vídeo. Por isso que se você já tá curioso, deixa seu like aí embaixo, para aquela pipoquinha gostosa e vem comigo. Eu não sei se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, mas basicamente aqui no canal eu tô fazendo uma maratona de vídeos de carro, porque resumidamente eu nunca assisti nenhum dos filmes. Eu sei, eu me arrependo também disso, porque como eu tinha falado no outro vídeo, falando especificamente sobre daí o primeiro filme dessa franquia, eu amei de verdade. Eu já tava criando várias expectativas pra esse segundo filme, e se o primeiro foi maravilhoso, esse segundo deve ser chuchu da franquia de carro. Mas eu fiquei sabendo que não. Existe uma polêmica envolvendo esse filme, que ele é basicamente o pior da franquia inteira. E daí então tá, né? Nesse mente já tirei minhas expectativas e resolvi assistir o filme. E eu confesso que eu me surpreendi. Por isso que a gente vai falar melhor sobre isso no vídeo de hoje. Será que o filme realmente merece tanto hate assim? Vem comigo descobrir o que eu acho disso. E assim, vamos começar pelo começo. Eu confesso que quando eu tava assistindo foi um começo meio estranho e aleatório. Eu acho que aleatório é a palavra certa. Literalmente do nada começa uma cena de perseguição, uma cena de um espião espionando uns carros aleatórios. Eu assim de início não tava entendendo o que tava acontecendo. Esse espião aí tava então invadindo uma base secreta. Essa base secreta, não sei descrever o que eu tava sentindo. E daí passou ali 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. E assim, tá, como é que isso vai ser conectado com a história lá do McQueen? Eu também achei super diferente do padrão Disney, porque logo nesse começo a gente não consegue nem contar nos dedos quantos carros morreram aí nesse processo de investigação. Teve carro explodindo, teve carro caindo no mar. O filme meio que faz uma piada com isso. Confesso que algumas vezes eu ri um pouco, mas de qualquer maneira ficou por isso mesmo. Achei muito legal essa cena de ação. Deu pra entender mais ou menos que esse filme não seria aquela pegada que o primeiro filme teve, caso esse lado mais emocional, da gente se emocionar com aquilo. Daí eu já consegui ver que seria algo bem diferente do que a Pixar tava acostumada a fazer. Mas daí mesmo assim fiquei naquela coisa, né? Porque assim, será que de alguma forma vai nos emocionar? Claro que um carro que consegue virar um barco, um submarino é super emocionante, né? Até caiu uma lágrima aqui no meu rosto. Mas será que teria aquele mesmo impacto que o primeiro filme teve? Enfim, de qualquer maneira, enquanto eu tava assistindo esses primeiros minutos, fiquei pensando em relação sobre isso, comecei a acreditar naquele famoso hate de Carros 2, é o pior filme da franquia, que ninguém gosta. E por enquanto eu tava realmente me rendendo a isso. Até que então, depois de muitas cenas, de muita enrolação, a gente finalmente chega na parte que realmente importa. O McQueen. Foi uma cena bem ruim. A gente consegue ver logo de cara que o McQueen, ele não vai ser o protagonista desse filme. Porque pelo menos nessa parte, que fica de foco mesmo é o Matt. Eu já tinha comentado naquele outro vídeo, mas eu particularmente achei que pelo menos no primeiro filme, o Matt é só aquele personagem que, pelo menos para mim, não faria diferença nenhuma. Mesmo achando esse início bem divertido, porque o Matt, no geral, é um personagem bastante engraçado, traz bastante diversão pro filme no geral. Ainda assim eu tava com medo, pensando sobre o que será que poderia acontecer. Ainda com esse início que foi nos mostrado, basicamente o McQueen sendo tetracampeão lá daquela Copa, ele tava tentando ganhar lá no primeiro filme, que eu nem lembro o nome, e agora ele tava visitando o Radiator Spring. Eu ainda não conseguia tirar da minha cabeça, esse filme tava indo pro caminho que eu não tava querendo. O McQueen só apareceu com a transformação ali do primeiro filme, e não acaba acontecendo nada assim, digamos, muito interessante. Basicamente o McQueen não tá tendo nenhum dilema como ele teve lá no primeiro filme. Por isso que eu acho que me incomodou um pouco esses primeiros minutos do filme, pelo menos. E depois, mais pra frente, eu vou falar melhor no decorrer do filme, obviamente. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que esse início eu achei meio chato. Porque diferente lá do primeiro filme, que o McQueen tava naquele dilema, ele é sozinho, que ele não tem amigo. Aqui é totalmente o contrário. Já tem uns amigos ali daquela cidade. É basicamente tudo aquilo que ele sempre sonhou ser. Corredor super famoso, já ganhou vários troféus. Mas mesmo assim, tava faltando aquela pitada de depressão da Pixar. Tem a parte que a gente vai começar a repensar sobre a nossa vida. A gente vai começar a se colocar no lugar do McQueen, que é literalmente um carro que tem vida. Mas aí é isso, né? Vamos seguir aqui com a história. Já tava mais do que na hora do McQueen e a Sally irem jantar. Eu acho que até tinha comentado lá no outro vídeo, tava um pouco assim de saco cheio, porque os dois não eram pra ser um casal. Eles não vão se beijar em nenhum momento, se é que carro sabe se beijar. E também nesse convite acaba acontecendo uma cena super constrangedora, o McQueen meio que dando um gelo ali no Matt. No Matt, ele super infantil, daí acaba sendo meio que o garçom ali dos dois, só pra ficar ali no rolê e ver o que o McQueen tava fazendo. Isso eu confesso que já me irritou um pouco, só provando aquele mesmo argumento que eu tinha comentado no outro vídeo, sobre eu não ter gostado muito do Matt. Ele basicamente faz um monte de atitudes bobas, eu particularmente acabo me irritando um pouco, principalmente quando é essa coisa seguida e que a gente consegue ver obviamente que ele é o protagonista, e ele é o foco 100% do tempo. Isso acaba me estressando mais ainda. Basicamente o Matt e os outros carros estão assistindo TV ali dentro do restaurante, só pra deixar claro,
McQueen e a Sally estão lá no lado de fora, então eles não estão vendo isso. Mas aí tá dando ali na TV sobre uma notícia, sobre uma gasolina, tá falando que é natural. Seria basicamente a comida vegana dos carros. Ele tá falando ali do cara que criou, porque ele se perdeu na natureza e não sei o que, papapá. Ele tava falando que ia promover uma corrida, maiores corredores do mundo inteiro, pra mostrar que essa gasolina, ela é realmente muito boa. Que daí o ganhador aí da corrida, usando obviamente essa gasolina, mostrar daí pro mundo que, enfim, é uma gasolina boa. Marketing que chama. E basicamente esse programa de TV tá mostrando esse criador. Eles estão conversando com um corredor italiano super babaca. Acho que nem tem alguma pessoa que realmente goste desse cara. Eu particularmente só me irritei mais com ele, porque... ai, olha, carinha mais chato, sabe? Fica pegando o pé do Matt, do McQueen principalmente. E aí nessa ligação ele só tá falando que ele é o melhor em tudo e não sei o que. Ele com certeza vai ganhar essa corrida. Até que dele acaba tocando no nome do McQueen. O Matt, que tava assistindo aquilo, que é super amigo do McQueen, acaba ficando irritado com aquilo e decide ligar pro programa. E quando eles estão vendo que o Matt tá literalmente conversando lá com o cara do programa, tá ainda meio que brigando com esse corredor italiano, o povo se junta ali na porta, assistindo aquilo pra ver o que ia dar. O McQueen daí, ué, mas por que tá dando esse movimento todo? Aí ele entra ali dentro e entende que tudo que tá acontecendo. A gente consegue ver que o McQueen, ele não queria participar dessa corrida. Ele até mesmo fala que tava meio que tirando folga ali na cidade, mas aí só por causa que o Matt tava provocando lá o italiano daí já tava super ignorante, full pistola com aquilo, acaba sendo mais grosso do que o normal com o McQueen. O McQueen que ainda... digamos, não apagou totalmente aquele orgulho que ele tinha no primeiro filme, acaba ficando um pouco irritado e decide participar de vez da corrida. E agora aquela corrida que ia acontecer, na verdade, pelo mundo inteiro, vários países diferentes, virou a meta de vida do McQueen. Agora ele teria que provar, ele teria que ganhar a corrida daquele babaca, que não fosse em primeiro lugar, mas pelo menos aquele italiano deveria se ferrar. Daí já é aqui que já começa os problemas do filme. E a Sally, por sua vez, acaba falando pra ele levar o Matt junto. O Matt tava super animado, enfim, com a visita do McQueen ali. Achei algo legal, achei algo, uma parte fofa do McQueen. Ele obviamente fica meio naquilo, né? Ele sabe como que o Matt é, mas aí mesmo assim, só pra agradar a Sally, ele acaba deixando. E então a gente vai lá pro Japão, que é a primeira parte da corrida que tá acontecendo. E aqui a gente já vê que aquela investigação lá do início do filme tá acontecendo nessa festa. Daí ok, a gente começa assim, então talvez sim tenha alguma coisa a ver com essa corrida que vai acontecer. Talvez então o McQueen realmente seja o protagonista da história. Mas a gente tava errado ali na outra parte. Mas não. Até que acontece umas coisas ali, o Matt acaba indo pro banheiro e acaba participando sem querer ali de uma luta que tava acontecendo. Isso, bem dizer, acaba acarretando em todas as confusões do filme. E resumidamente, tinha um agente ali. Ele precisava passar uma informação para aquele mesmo agente que tinha fugido lá no início do filme. Só que tinha especificamente dois carros, que seriam os capangas do vilão do filme, e descobriram esse plano e começaram a meio que brigar com ele ali no banheiro. E esse informante, vamos dizer assim, acabou botando meio que um chip ali no Matt, para que daí o outro agente conseguisse encontrar ele, encontrar aquele chip, no caso, e assim ter todas as informações que ele precisava. E daí ok, toda essa parte acaba dando certo, mas isso também só por causa de uma briga que aconteceu entre o Matt e o McQueen. E basicamente o Matt, por ser obviamente o Matt, acaba fazendo várias coisas bobas ali na festa. Isso acaba irritando o McQueen, acho que até mesmo a gente que tá assistindo o filme. E aquilo a gente consegue ver realmente que é muito importante pro McQueen. O Matt estaria meio que desrespeitando tudo aquilo, sabe? Até que daí depois de vários momentos com isso se repetindo e repetindo, mesmo com o McQueen chamando a atenção do Matt várias vezes, tem um momento ali na corrida que o McQueen já tá super estressado com aquilo. E daí por culpa do Matt, ele basicamente acaba perdendo a corrida. E daí o McQueen acaba se irritando de vez. Os dois acabam tendo uma briga super feia. O Matt, super sentimental do jeito que é, acaba decidindo ir embora. Só que daí, no meio desse processo do Matt estar indo embora, acaba que os capangas do vilão não estão sabendo de toda aquela história do chip que aquele agente tinha botado no Matt. Eles tentam, obviamente, pegar o Matt pensando que ele é um espião também. Até que daí aquele agente do início do filme aparece, resolve todo o problema. E aí ele basicamente some. Agora de cabeça não tô lembrando os detalhes sobre como o Matt se reencontrou com esses agentes de novo. E daí no caso esse agente tem uma parceira ali. E o Matt, coitado, tá pensando que aquela menina é a namorada do Matt. Mas aí então basicamente a gente tá tendo duas histórias diferentes acontecendo. A gente tem o McQueen que tá arrependido dessa briga que aconteceu. A gente tem o Matt que de alguma forma, que agora eu não tô lembrando, reencontrou com esses agentes e agora entendeu que ele é um agente secreto. O curioso aqui é que esses agentes estão pensando que o Matt ser todo bobalhão é na verdade apenas um disfarce. Eles estão realmente pensando que o Matt é um espião de verdade. Mas aí como a gente sabe, ele não é. Mas o Matt também tentando falar várias vezes para esses agentes que ele não é um agente. Tanto que mais pra frente acaba acontecendo uma cena bem bonita em relação sobre isso. Mas o que importa de verdade é que tanto o McQueen quanto o grupo ali do Matt vão pra Itália. É o próximo lugar que vai acontecer a próxima corrida. E aqui basicamente o Matt acaba recebendo uma missão. Ele tem que se infiltrar dentro ali de uma base. E daí ele vai conseguir descobrir o plano do vilão do filme. A gente daí acaba realmente descobrindo. E basicamente destruir os carros ali na corrida. Uma máquina lá, não sei das quantas. Pra que daí mostrar essa nova gasolina vegana, vamos falar assim. Uma gasolina
gasolina ruim que não serve pra nada. Daí meio que fingir que aqueles acidentes que estão acontecendo na pista seriam por causa dessa gasolina. E como a gente sabe, não é. Porque daí esse vilão especificamente tá arquitetando isso. Só que daí, obviamente, o Mate, por ser um Mate, acaba estragando toda a missão. E dá ruim. Tanto ele quanto os outros dois agentes acabam sendo presos. E agora eles iriam lá pra Inglaterra, o próximo e último lugar que aconteceria a corrida. Inclusive, achei uma cena super legal. O Mate e os agentes presos ali no Big Ben. Achei muito criativa essa parte. Porque basicamente, enquanto o relógio tá andando normal, eles estão cada vez mais perto da morte. Inclusive, eu quero destacar que é exatamente nesse filme, exatamente nessa parte do Big Ben, acontece um dos maiores memes do TikTok. Vou colocar aqui só a cena, você com certeza vai conseguir perceber logo de cara. No próximo pit stop do maluco, em vez de fazer cachau, ele vai fazer cabu! Sério, se eu tivesse assistido Carros 2 bem antes, na época que ele saiu, com certeza teria percebido isso logo de cara. Aí ok, né? Depois ali de passar umas cenas do filme, resumidamente, o Mate e os agentes conseguem se soltar. E é no dito que agora o Mate tá com uma bomba dentro dele. O importante, essa bomba só vai se desativar quando o dono dessa bomba, no caso o vilão do filme, que a gente não sabe quem é, usar um comando de voz pra falar, desativa aí. Só que o problema é que a gente não sabe quem que é esse vilão. Eles tentam ali de várias formas. O carinha ali, que é o professor não sei o que, a gente tava teoricamente pensando que ele seria o vilão, mas não. E no meio do desespero, pensando, ó, meu Deus, vai todo mundo morrer, o Mate do nada ganha inteligência, descobre de uma hora pra outra quem que é o vilão. É aí que a gente chega no plot, meu amigo. Porque o vilão desse filme, que tava basicamente usando todos aqueles acidentes na pista pra promover a ideia de que aquela gasolina vegana não faz bem pros carros, era o próprio dono dessa gasolina vegana. Ele só tava fazendo tudo isso pra que ele continuasse vendendo um outro tipo de gasolina, no caso a gasolina normal. Bem ok, caso solucionado. Como um filme bem clichê da Pixar, o Mate e o McQueen acabam fazendo as pazes e tudo fica lindo. Assim, eu confesso que mesmo as pessoas falando que esse seria o pior filme da franquia, ao mesmo tempo eu gostei. Mesmo obviamente não sendo o melhor roteiro, e obviamente o McQueen não sendo o protagonista, acho que se a gente analisar como um filme isolado, é um filme bom que faz sentido. Só que daí, obviamente, quando a gente analisa uma ideia lá do primeiro filme de carro, é obviamente um filme totalmente diferente. Aí sim, né, é um filme horrível, é um filme ruim, realmente não tenho o que defender. Mas pelo menos valeu a experiência. Eu tô muito ansioso pra assistir esse terceiro filme da franquia. Pelo que eu fiquei sabendo, é o melhor filme de todo. Por isso que pra você não perder essa análise quando sair, já se inscreva aqui embaixo no canal e também já ativa o seu sininho. Agora já pode clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aqui do meu lado. Inclusive um deles é eu falando especificamente sobre minha análise do primeiro filme da franquia, que tá muito bom e vale muito a pena. Mas de qualquer maneira, obrigado por passar mais um tempo aqui comigo. Até o próximo vídeo e tchau!